entrar na sua casa, a sua igreja doméstica, junto com a nossa igreja, nossa capelinha, onde o Santíssimo está aqui presente. Então, mais uma vez, a gente se reúne e nós vamos iniciar a nossa oração invocando a Santíssima Trindade, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre temos uma palavra amiga do nosso Papa Francisco, do documento Patris Cor. Como poderemos falar da dignidade humana sem nos empenharmos porque todos e cada um tenham a possibilidade de um digno sustento? Questiono ainda. O Papa sublinha que, no momento de crise econômica, social, cultural e espiritual, é necessário redescobrir o valor do trabalho para dar origem a uma nova normalidade em que ninguém seja excluído. Então, nós pedimos que vocês, aí da sua casa, nos acompanhem nesta oração. Ó Jesus, nosso mestre e pastor, me prostro diante de vós e adoro o vosso coração, que tanto amou a humanidade e nada recusou fazer em favor dela. Eu creio no vosso infinito amor por nós. Agradeço os dons imensos que por amor concedestes a todas as pessoas, especialmente o Evangelho e a Eucaristia, a Igreja e o sacerdócio, a vida religiosa e Maria como nossa mãe e a doação da nossa própria vida. Hoje nós entramos também no mês do Sagrado Coração de Jesus. Então nós vamos pedir a Ele esse coração bom, santo, que nos acompanhe durante esse mês todos. E agradecendo já mais uma vez esse mês de maio, né? Que nós, tantas graças nós temos recebido, pedindo a Ele, o bom pastor, o coração sagrado de Jesus, que nos acompanha. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Então, nesse momento, nós vamos colocar as nossas intenções, pedindo mesmo que essa presença de Deus em cada um de nós que estamos participando desse momento de oração seja um momento de graça de luz. E hoje nós queremos iniciar rezando pelo nosso Papa, porque ele possa ter uma luz muito grande, uma inspiração muito grande diante da sua missão
tudo aquilo que Ele vem realizando, né, pelo bem da igreja, né? Que o Espírito Santo seja pleno na vida dele. Também queremos rezar pela nossa igreja, todos os bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, para que nós sejamos testemunhas nesse momento que nós estamos passando tão difícil. Como nós estamos no mês de junho, dedicado ao coração de Jesus, queremos trazer presente também o apostolado da oração, um grupo muito forte de oração na nossa igreja, pelas nossas comunidades também, pela glorificação de nosso fundador, Padre Tiago Alberione, pelo momento que nós estamos passando, para que termine essa pandemia, pelos médicos e profissionais da saúde, pelos doentes e por seus familiares. De modo especial, trazemos uma família que tem perdido, acho que umas 6, 7 pessoas em poucos dias. Que Deus dê força a todos da família. Por todos os falecidos, para que Deus dê a recompensa eterna e o conforto aos seus familiares. Também por pessoas que nos pedem a oração, para que realmente Deus atenda seus pedidos, que são tantos pedidos que nós sabemos que cada pessoa necessita. E nesse momento, então, dentro do nosso íntimo, vamos tirar um momentinho, trazer presente a intenção que nós queremos trazer nesse momento de oração. Convidamos vocês, então, que peguem a sua Bíblia e no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Então, Mateus, capítulo 5, de 13 a 16, que nós vamos meditar um pouquinho. Acolhamos, então, essa palavra cantando. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e vocês, as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
neste momento, vamos fazer uma breve partilha da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Este texto que nós ouvimos, ele está dentro do contexto do discurso do Sermão da Montanha proclamado por Jesus. O Sermão da Montanha compreende 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, que são os capítulos 5º, 6º e 7º. E nestes poucos versículos que nós ouvimos, então nós vemos Jesus fazendo aos seus discípulos, na conversa com os seus discípulos, Jesus atribui a eles, ou coloca até como característica da vida e da missão deles, 2 elementos necessários para a vida do ser humano, que é o sal e também a luz. Nós não vivemos sem esses 2 elementos. Mas Jesus faz uma referência à vida deles, como esses 2 elementos, né? Então nós podemos ver por que Jesus vai fazer essa atribuição a eles. Vamos pegar o sal primeiramente, que é o primeiro que Jesus apresenta, né? Por que Jesus vai dizer para eles que eles são o sal da terra? Para que serve o sal? Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos qual é a finalidade do sal. Salgar, temperar, dar gosto ao alimento, evitar que o alimento estrague e se perca, né? E também para equilibrar. O sal precisa estar bem misturado e na medida certa, para dar sentido ou para ser bem aceito, né, pela pessoa que o saboreia em algum alimento. O sal está na água também. E o sal dá um equilíbrio a toda a criação de Deus. E quando Jesus vai dizer, então, aqueles homens, né, que ele já preparou, está preparando para dar continuidade à sua missão, ele quer dizer para eles que eles precisam estar bem misturados na vida, no meio de todos aqueles os quais lhes são confiados. É o próprio rebanho de Jesus Cristo que ele acaba confiando aos seus discípulos a continuidade de apacentá-los após a sua partida. E esse rebanho vai crescer muito. Precisa de muita gente para pastorear esse rebanho. Então, estar junto, estar no meio do povo, é para fazer com que as pessoas tenham uma vida temperada, uma vida saudável, uma vida equilibrada, que tenha uma vida garantida para o bem. Essa é a função de qualquer pessoa que recebeu o batismo e que assumiu uma missão como seguidora de Jesus Cristo, seja uma missão na igreja, seja uma missão fora da igreja, mas que seja para conduzir um grupo, para conduzir uma sociedade. Essa pessoa deveria sempre ser como o sal, que se mistura e faz tornar diferente aquela massa, né? Vai dar o gosto, vai dar o prazer àquele grupo,
vai esclarecer aquele grupo, vai apontar para onde aquele grupo deve caminhar. É um pouco também a função da luz. Se nós retomarmos na nossa Bíblia, abrindo, né, no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que vai mostrar a criação do mundo e a criação da humanidade, nós vamos perceber já no primeiro capítulo e no primeiro versículo que a primeira frase que sai da boca de Deus na criação do mundo é que a luz exista. Porque quem abre o livro, a escrita do livro, na sua narrativa, ele vai dizer que no princípio Deus criou o céu e a terra, mas ambos estavam cobertos pelas trevas. E aí então Deus surge na história, na narrativa do autor da Bíblia, e vai mostrar a primeira palavra que sai da boca de Deus, ou a primeira frase que sai da boca de Deus: faça-se a luz, ou que a luz exista, dependendo da Bíblia que nós temos, né? Nós vamos encontrar diferente um pouquinho, mas é o mesmo sentido. Isso para mostrar para nós, que eu estou relembrando isso aqui, o quanto a luz é importante e necessária na vida do ser humano. Mas Jesus vai dizer aos seus seguidores que vocês são a luz do mundo. Por que Jesus vai dizer isso? Porque a luz serve para clarear o ambiente, iluminar o ambiente, clarear o caminho, iluminar o caminho, serve para conduzir a pessoa, né, em uma caminhada, enxerga a pessoa, ajuda a pessoa a enxergar com clareza aquilo que ainda está meio que envolto em trevas, né? Ajuda também a pessoa a discernir as coisas, a entender o que é o bem, o que é o mal, a entender o que é bom e o que não é o bom, a entender o que se deve fazer e o que não se deve. E toda luz, ela deve ser colocada numa certa altura, que se ela estiver embaixo de um móvel, ela não vai clarear quase que para ninguém, a não ser aquele pequeno local no chão. Mas se ela está em cima de um móvel mais alto, basta nós olharmos, né, as lâmpadas das nossas casas, aonde elas estão colocadas? No teto. Por quê? Para ajudar a clarear todo o ambiente. Assim vocês, discípulos, né, Jesus está dizendo para eles, né? Vocês também devem ser essa luz. Agora, quando nós olhamos mais uma vez a grande luz que Deus cria naquele dia, a gente faz uma referência ao sol, que vai iluminar todas as estrelas, né, os astros, de onde esses também terão uma iluminação para passar adiante. A sua pequena iluminação depende desse sol, da luz do sol. Para nós cristãos, bem como para os discípulos daquela época, essa grande luz é Jesus Cristo. Nós precisamos estar ligados a Jesus, recebendo todos os dias essa luz na nossa vida, para nós podermos também ser luz para os outros, iluminar os ambientes onde nós estamos, iluminar o caminho nosso e de muita gente que precisa fazer a sua caminhada, mas muitas vezes
se encontram na escuridão, se encontram nas trevas. Então nós dependemos da luz maior. Uma grande beleza que nós presenciamos há poucos dias na igreja, dia de Pentecostes, né? Apaga-se o círio pascal, que representa Jesus ressuscitado no nosso meio. E a própria igreja proclama que essa luz que agora está apenas sendo apagada simbolicamente, nós a devemos passar para frente, porque essa luz está em nós. Então, o nosso batismo nos dá essa garantia, essa segurança, ser luz do mundo. Jesus continua contando com todos nós, como ele contou com os seus discípulos, ser sal para dar o gosto, ser luz para clarear o caminho e o ambiente aonde nós estamos. Então vamos pedir, né, ao Senhor Deus da vida, ressuscitado no meio de nós, ao coração de Jesus, que nós tenhamos a cada dia as graças necessárias para compreendermos, né, essa grande missão, essa responsabilidade e essa confiança que Deus depositou em cada um de nós, de continuarmos a missão no mundo, a missão salvadora de Jesus Cristo no mundo. Então essa é a nossa mensagem para o dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós vamos continuar refletindo sobre o documento Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns desafios do mundo atual. Tudo isso consta nesse documento. De início a gente diz assim que é louvável, né, o sucesso que contribuem para o bem-estar das pessoas, como por exemplo no âmbito da saúde, na educação, na comunicação. Nós temos muitas coisas boas nesse sentido, mas nós também podemos perceber que, e não esquecer que há homens e mulheres que vivem dia a dia uma precariedade, uma dificuldade muito grande de sobrevivência. E com isso o que acontece? Acontece que aumentam as doenças. Então aí vem o medo, o desespero, a insegurança, o qual se apodera do coração da pessoa, se apodera do ser humano. E a alegria, onde fica? Ela fica assim, meio desativada, porque falta respeito, existe a violência e a desigualdade social, que é muito grande. Então, com isso, se torna difícil existir uma alegria perfeita, como o documento fala dessa alegria. Mas, mesmo assim, as pessoas agem com dignidade. Isso é louvável em nós. Com essa mudança de época, foi causada pelos enormes saltos qualitativos e quantitativos muito velozes, muito rápidos, o qual acumulou na vida do ser humano, né? E assim se verificou dentro do quê? De um progresso científico, de uma inovação tecnológica e nas suas rápidas aplicações em diversos âmbitos naturais e na própria vida do ser humano. Tudo isso influencia na vida das pessoas, na nossa vida, né? Portanto, nós estamos em conhecimento de informação. É onde nós nos tornamos um tanto anônimos. Vivemos um tanto isolados, né? E a crise financeira?
que atravessamos faz-nos esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda. E essa crise faz com que haja uma negação do ser humano como primaz, como o ser humano em primeiríssimo lugar. E com isso nós criamos novos ídolos de adoração. Assim como nós temos em Êxodo 32, 35, que fala do bezerro de ouro. E hoje nós temos essa admiração a quê? Exageradamente ao dinheiro, numa ditadura dura da economia que nos faz a gente perder o rosto de um ser humano realizado. Portanto, nós vemos assim que a fé católica de muitos povos encontra-se hoje perante o desafio da proliferação de novos movimentos. Está acontecendo essa fé dentro de uma religiosidade com tendências fundamentalistas. E também um outro movimento de espiritualidade sem Deus. Como? Como ter uma espiritualidade sem Deus? E do outro lado, o resultado de uma reação que nós temos, né? De uma sociedade materialista, consumista e individualista. Tudo isso vai prejudicando todo o ser que nós vivemos no nosso dia a dia. E no caso da família? A família fica o quê? Fragilizada, né? E vínculos que revestem com uma especial gravidade, porque torna-se uma célula básica a família. E essa família que é célula básica, para o quê? Para uma formação do ser humano. É onde os filhos recebem a espiritualidade, a fé em Deus. E todos esses movimentos que nós temos aí vêm a nos prejudicar, com certeza. E nós partimos para onde? Para o individualismo pós-moderno e globalizado, que favorece um estilo de vida que enfraquece o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre pessoas. Portanto, distorce os vínculos de pessoas e de família. Então, nós nos tornamos o quê? Pessoas individualistas. E a ação pastoral diante disso? Ela deve o quê? Mostrar que anda melhor que a relação do povo diante do Deus Pai, aquele que nos governa e que exige de nós iniciativas de comunhão, né? Para que haja o quê? Cura, para que haja o quê? Promoção, para que haja fortalecimento nos vínculos interpessoais. Então, tudo isso, a nossa ação pastoral deve fazer acontecer diante de todas essas dificuldades. E agora, os países que reacendem várias formas de guerras, de conflitos, é o que nós cristãos fazemos. Nós cristãos insistimos na proposta de reconhecer o outro, de curar as feridas, de construir pontes, de estreitas ligações, e que nos ajudam a carregar a carga um do outro, o sofrimento uns dos outros. Isso também nós podemos encontrar em Gálatas 6:2, que fala sobre isso também. Portanto, deste modo, se manifesta uma sede de participação de numerosos cidadãos que querem
ser construtores no desenvolvimento social e cultural. Veja como nós, seres humanos, queremos ser perseverantes, mesmo nas dificuldades, mesmo no sofrimento. Então, esse documento vai nos ajudar muito a refletirmos e termos a coragem de levar à frente a nossa missão. Vamos parar um instantezinho agora, pensando, refletindo aquilo que nós acabamos de ouvir, tanto do Evangelho como a reflexão da Evangelii Gaudium. Então, dando continuidade, mais um pensamento do nosso querido fundador, bem-aventurado Padre Tiago Alberione. Ele nos diz o seguinte: impregnar de evangelho todo o saber e o pensamento humano. Não falar somente de religião, mas tratar todos os assuntos de forma cristã. Ter um coração maior que os mares e os oceanos. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Divino peito de amor inflama, que em viva chama ardente estás. Olha esta terra tão desolada e abrasada, logo a verás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Neste momento, vamos fazer uma oração pedindo assim ao bom pastor que ele conceda a todos nós de termos um coração parecido com o dele. Acompanhem-nos na oração. Dai-nos o vosso coração, ó Jesus, bom pastor, que trouxestes do céu o fogo do vosso zelo e do vosso amor. Fazei com que sejamos instrumentos da glória de Deus e sinal de salvação para toda a humanidade. Permiti que participemos de vossa missão. Vivei em nós, plenificai nossas forças, para que vos possamos testemunhar
através das palavras, das atitudes e das obras pastorais. Amém. Então, nós estamos chegando no final de nosso momento de oração e gostaríamos agora de agradecer muito a Pascom que nos acompanha, que está sempre nos apoiando, a Kelly que se encontra aqui conosco toda semana fazendo a gravação. De coração nós agradecemos a Kelly. Queremos agradecer todos vocês, cada um que participou nesse momento de oração ou que vai participar em outro momento. Que Deus abençoe a todos e que possamos nesse momento rezar, estar juntos, sabendo que Deus é muito presente na nossa vida, portanto nós queremos agradecer de coração. Também nós convidamos vocês, puderem, logicamente, tivessem oportunidade de colaborar, né, com essa gratidão a Deus pela nossa paróquia. Então nós temos aí o QR Code, se você quiser, pode passar para a paróquia a sua oferta. Com certeza vão agradecer demais. E uma outra coisa que nesse momento eu gostaria de falar, as jovens. Nós estamos com 3 jovens acompanhando e nós convidaríamos, né, que outras viessem também fazer parte nesse momento, que nós temos de vez em quando um encontro. Então, se você estiver com vontade a participar conosco, entre em contato conosco, uma de nós, Inês, Augusta ou Edília, né? E nós podemos, assim, falar, conversar e passar para vocês aquilo que nós gostaríamos para que tenham conhecimento da nossa congregação e conhecimento do nosso trabalho. Portanto, o telefone nosso é 33 14 40 20. Está aí para você, ou algum adulto que conhece uma jovem também, pode passar esse convite. Nós agradecemos de coração. E esse momento, nada melhor do que transmitir, não aquele abraço que poderíamos dar nesse momento, mas aquele abraço fraterno, abraço amigo, mesmo por meio da nossa comunicação. Um grande abraço a todos. Obrigada por tudo.